está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, a gente vem bem à vontade com a marquinha da nossa Band Natal. E toda sexta-feira é dia de cuidar da minha saúde, da sua saúde, da nossa saúde. Nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com o Dr. Fábio Romualdo. Ele é médico ortopedista, especialista em medicina do exercício do esporte. Olha aí, a galera do esporte, né? De repente, vez ou outra, por um descuido, se comete uma fratura, alguma coisa, algum problema acontece. O que é que está vendo? Então vamos discutir esses temas aqui no nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Idoso pode praticar esporte? Será? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também. E você pode interagir com a gente, o telefone já está aqui, 999229519. Você manda mensagem de texto, escreve, né? Ou mesmo o WhatsApp manda para esse número que a gente vai interagir aqui ao vivo com você, nosso telespectador e nossa telespectadora, nesta Sexta da Saúde, que tem um oferecimento de Drogaria Saúde. Ligou? Chegou rapidinho. Você pode fazer um teste agora, 3232-3000, 3232-3000 ou 3232-5050, por exemplo, para você que está em Nova Parnamirim acompanhando o Boa Tarde Cidadão. E no 3232-3000 você liga, a Drogaria Saúde vai até você. Se você não puder ir até a Drogaria, se você não preferir ir até a Drogaria Saúde, ao invés dela ir até você, você pode se dirigir a uma das lojas, tem sempre uma bem pertinho de você. No Jiqui, Pirangi, Nova Parnamirim, Cidade Satélite, Candelária, Bairro Nordeste e Alecrim. Tem sempre a Drogaria Saúde bem pertinho de você. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Dr. Fábio Romualdo, que é médico ortopedista. Você que está em casa pode interagir com a gente através do 999229519. Manda a sua pergunta, faz aqui uma consulta ao vivo, né? E também você pode interagir com a gente através do Instagram, @RobsonCidadão, que eu vou ligar daqui a pouquinho aqui no nosso intervalo comercial para você acompanhar e participar ao vivo. Até já. Não deixe o álcool mudar seus planos. Seja mais um motorista consciente. 300 prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão. O ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Verão na Band tem. Você na área com Milton Neves. Confira a cobertura completa de tudo que rolou nos gramados. Você não pode perder. Neste domingo, 10 para 6 da tarde. Terceiro tempo. Acompanhe os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite. Informação com credibilidade. De olho na notícia. Jornal da Band. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Como anunciei no início, hoje é sexta-feira e nesta Sexta da Saúde vamos conversar com o Dr. Fábio Romualdo. Ele é médico ortopedista e com a gente vai falar sobre ortopedia voltada para a área esportiva. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Robson. Prazer estar aqui com vocês. Prazer tê-lo conosco. E eu inicio a nossa entrevista com uma pergunta. Quando a gente pensa em esporte, a gente pensa no jovem, no adolescente ou até na criança. Mas muitas vezes, quando se pensa em esporte, se esquece do idoso. Idoso deve ou não praticar esporte?
Eu gosto de sempre fazer uma divisão. Quando se fala em esporte, a gente tem que lembrar do ponto de vista de saúde e, logicamente, do ponto de vista físico. Quem precisa do esporte muito mais é o idoso do que o jovem. Funcional, né, inclusive. O idoso vai perdendo massa muscular ao longo dos anos, então o que vai melhorar esse desempenho na parte da terceira idade é uma atividade física, é o esporte bem realizado, né? E procede a informação de que aquele idoso que pratica, claro, dentro dos seus limites, uma atividade física, ou quem já vinha com a história desde jovem praticando atividade física e chega à idade como idoso, eles têm uma probabilidade menor de levar quedas? Perfeito. Quando a gente vai falando da atividade física, a gente tem uma melhora generalizada no padrão ósseo, no padrão muscular, no padrão de reflexo. Então, esse idoso que tem esse reflexo mais em dia, essa parte muscular bem determinada e uma boa proteção óssea, ele vai ter menos problemas de queda e, melhor ainda, caso venha a ter, as respostas ao trauma vão ser menor. Diminui a incidência de fraturas, por exemplo, né? Muito se diz que às vezes o idoso, né, de uma idade de fato avançada, às vezes está perfeito de saúde, mas acaba morrendo, mas o início de tudo foi uma queda, foi para o hospital, fez uma cirurgia, pegou uma infecção e terminou com outras complicações e acaba falecendo, né? Muitas vezes por falta de cuidados e prevenção nesse sentido. A medicina do esporte ela é uma área que ela pensa demais em prevenção, né? A gente deixa as outras áreas da medicina tratando as lesões de uma maneira muito mais eficiente, né? Mas a parte da prevenção ela é fundamental, né? Você foi perfeito no seu comentário, né? Um problema bobo muitas vezes leva a um grande problema lá na frente. Daí as fraturas de colo de fêmur nas pacientes, principalmente as mulheres mais idosas. São fraturas muito complicadas que podem levar a fenômenos pulmonares e a óbito com o transcorrer do tempo. Se a gente conseguir prevenir lá atrás, a sociedade inteira ajuda muito. E daí, pessoal, a importância de fazer as adaptações nas residências, né, para o idoso. Às vezes o piso que você pode trocar principalmente no banheiro, né, colocar aquele piso áspero. Em alguns setores da casa, se você não tiver condição financeira, por exemplo, de trocar o piso, compra lixa no mercado, né, que é baratinho. Em alguns lugares você coloca aquela lixa que evita que o idoso, que a pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, ela possa derrapar, né? E a partir daí gerar esses problemas. Esses cuidados, eles são fundamentais, né? Hoje a gente tem um fenômeno da população está envelhecendo cada vez mais, então são muitas as famílias que têm um idoso nas suas casas e nem sempre as adaptações necessárias são bem feitas. Você falou muito bem do piso, tem os carpetes, né? Problemas de iluminação, muitas vezes o idoso levanta à noite para ir ao banheiro, né? Esse é um grande perigo também. Então, acesso para iluminação nas casas próximo dessa pessoa, né? Cuidados com os pisos, carpetes, corrimão, tudo isso é fundamental na prevenção. Estamos no Boa Tarde Cidadão de hoje, ao vivo pela Band Natal e também pelo nosso Instagram, @RobsonCidadão. Já vou falar com o pessoal aqui do Instagram, conversando com o doutor Fábio Romualdo. Ele é médico ortopedista nesta Sexta da Saúde. E aí, deixa eu ver aqui participações de telespectadores já com pergunta, né? Vamos lá aqui, um abraço aqui para Demeloju, aqui, Demeloju, Moisés, Barbearia Lorde Carioca. Deixa eu ver quem mais está nos acompanhando. Roberval Júnior, qual o esporte ideal para quem tem problemas de menisco? Menisco é o quê? Aquela moedinha que fica no joelho? Exatamente. O menisco é uma formação dentro do joelho que ele funciona basicamente para amortecer impacto, né? Então, se a pessoa tem uma lesão no menisco, lógico que a gente precisaria graduar, saber se é uma lesão mais grave, uma lesão passível até de tratamento cirúrgico ou uma lesão mais leve, mas a modo geral se evitar esportes que tenham muito impacto, né? Então, esportes coletivos, futebol, crossfit, treinamento funcional, ele fica precisando de uma avaliação médica pré-participação, que a gente chama. Um abraço para Ana Gleide, aqui no Instagram, Robson Cidadão nos acompanhando, também o Diógenes, aqui ligado conosco, e também Inácio Queiroz, obrigado pela audiência de sempre, Inácio. Olavo Neto também, Keison Cunha, Lucivaldo Moraes, obrigado pela sua audiência. E, por exemplo, quais são as queixas mais comuns de quem vai ao consultório, ou até num caso mais extremo, quem chega à necessidade de uma cirurgia por motivo de algo errado na prática do esporte?
A gente pode dividir esse questionamento basicamente em dois, né? Vem aumentado muito nos últimos anos as pessoas que vêm procurando a avaliação médica como uma forma de prevenir, que era exatamente o que a gente estava falando um pouquinho antes. Na medida que a lesão ela já está instalada, né? É fundamental você ter um padrão de que tipo de lesão essa pessoa tem para ter uma boa conformidade com a atividade física. A gente precisa desmistificar que todas as lesões ortopédicas, elas precisam de afastamento de atividades físicas. Não é assim que acontece. Adaptar, né? Perfeitamente. A ideia é justamente essa, né? Então, não é incomum pacientes com doenças no disco, vertebral, hérnia de disco, quadros como esse, que a gente libera para fazer uma musculação, pilates. Muita gente que não sabe abandona a atividade física pensando que não pode de jeito nenhum, né? Mas se tem algum problema no pé, trabalha o braço, né? Se tem problema no braço, trabalha a perna. A perna, às vezes, você pode trabalhar de uma maneira menos intensiva se você tiver algum problema. Então, tudo pode se adaptar. O importante é não ficar parado. O grande problema é que a gente ainda traz um conceito bem ultrapassado sobre atividade física, um conceito que já tem mais de 50 anos, que é com a presença de uma lesão, a pessoa simplesmente abandona as atividades físicas. A adaptação é fundamental. Então, essa dobradinha do médico com o educador físico, eu acho fundamental para que a pessoa possa fazer atividade física dentro das limitações que essa eventual doença ela permite, né? Mas podendo ter esse incremento junto com o educador físico. Muito bem. Um abraço aqui para Paulo César Augusto, nos acompanhando pelo @RobsonCidadão no Instagram. Você que está em casa, manda sua pergunta no 999229519. Manda a pergunta logo agora aqui para o médico ortopedista conosco na Band Natal. Não deixe para depois não, porque senão a pergunta chega no fim e não dá mais tempo. Então daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai fazer mais algumas perguntas. Mas antes, ainda estamos no período do verão, doutor Fábio. E aí eu gostaria de saber quais são as lesões mais frequentes neste período. Não existe uma frequência muito grande, né, que especifique ao verão, né, principalmente aqui que tem sol o ano inteiro. Se a gente tivesse num local onde não tivesse essa característica, com certeza lesões aonde teria a implicação do sol faria alguma diferença. Mas o que a gente percebe um pouquinho com mais intensidade na parte do verão, eu vou condicionar também a parte de férias. As pessoas começam a não ter uma rotina muito grande do exercício e aí qualquer atividade física ela perde aquele reflexo natural, perde um pouquinho de força muscular. Então, o que a gente encontra é um pouquinho mais de quadros como lesões musculares, algumas tendinopatias no joelho e no tornozelo, mas numa análise mais simples, ela não tem uma relação muito direta com a estação do ano, não. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo perguntas de telespectadores que mandaram pelo 999229519 e também aqui pelo Instagram, que já tem pergunta da Grace, jornalista. Daqui a pouquinho, Grace, a gente faz a sua pergunta ao vivo. Voltamos já com Boa Tarde, Cidadão. Prêmios pra você. Show de prêmios Nordestão. O ano inteiro de muitas emoções. É todo mês. Agora são 300 prêmios no ano. 24 carros, 4 a cada 3 meses. 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED, 24 notebooks, 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 iPhones pra você. Show de prêmios Nordestão. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o doutor, que já está aqui conosco, doutor Fábio Romualdo, ao vivo no Boa Tarde, Cidadão, na Band. Ele é médico ortopedista e temos já aqui, doutor Fábio, a pergunta da nossa amiga, colega jornalista Grace: qual a cura para a fascite plantar? A fascite plantar, para quem não tem o conhecimento do nome, é aquela dor que tem embaixo do pé, na região do calcânio mesmo, muito relacionada no começo da manhã. É uma dor que ela é muito limitante, ela incapacita muitas vezes para algumas atividades físicas. Isso é o calcanhar de Aquiles ou isso é outra coisa? Como se fosse um pouco abaixo do calcanhar de Aquiles, né? Na hora que você tem essa fasciite plantar, qualquer atividade que gere um impacto no pé, e praticamente são todas,
ela termina sendo muito complicada. A gente tem que ir lá no começo para entender isso aí, Robson. Às vezes a pessoa está muito preocupada só com o esporão. Você tem a fasciite com esporão de calcânio, esporão de galo, que o pessoal chama, e tem o sem esporão, mas pode doer da mesma maneira. A base disso aí é encurtamento na parte de baixo do pé. Então é um pouco mais frequente com mulheres, relacionado basicamente com salto alto. Mas pode acontecer em ambos os sexos. A cura, ela é uma palavra muito complicada em medicina. Eu falaria que a gente consegue controlar com muito alongamento, muito gelo na fase mais aguda e muito cuidado com técnica da atividade esportiva que a pessoa faz. Então, se ela está correndo, ela precisa ver como é que está a técnica de corrida, como é que está o calçado, para amenizar isso aí. E fisioterapia, né? Se não melhorar. Fisioterapia, né? Um abraço aqui para o pessoal do Boa Tarde do nosso Instagram, Robson Cidadão, a Vanusa Félix, obrigado, e também o Camargo Costa. Pergunta do telespectador pelo telefone, pelo WhatsApp, Joseilton do Sanvalho, aqui pertinho de Candelária, quer saber por que os atletas têm mais facilidade de se recuperar de lesões. O atleta tem mais facilidade de se recuperar, mas ele também tem mais facilidade de se machucar. Mas está muito diretamente relacionado ao padrão muscular que ele tem, né? O padrão muscular do atleta, ele faz com que a recuperação seja mais eficiente. E também precisa ter um pouquinho de cuidado no questionamento. Às vezes essas pessoas, elas estão percebendo atletas de rendimento, atletas profissionais, né? Esses atletas, eles têm um cuidado de fisioterapia muito maior do que nós. Normalmente, eles fazem fisioterapia muitas vezes em 2, 3 sessões durante o dia. O acompanhamento, ele termina sendo muito mais próximo. É um outro padrão, né? E naturalmente ele vai se recuperar mais rápido. Perfeito. Participação de telespectador Rocha, lá na Cidade Satélite. Um abraço, amigos da Cidade Satélite, estão nos acompanhando. O Rocha disse que fez retirada total do menisco, né? E ele quer saber se existe prótese do menisco, pois ele sente muitas dores. A retirada total do menisco é um procedimento que hoje a gente evita demais, né? Há muito tempo atrás, alguns procedimentos cirúrgicos, eles simplesmente tiravam o menisco como um todo, né? Numa tentativa de resolver o problema. Hoje o conhecimento, ele mostra que é justamente o contrário. Você precisa tirar parte do menisco quando há a lesão, é uma maneira de resolver a dor. Só que o menisco, que a gente estava falando lá no começo, ele vai fazer uma proteção do processo de dor. Então, quem tem um problema de menisco, geralmente vai ter um quadro de artrose do joelho. Quando essa artrose é muito avançada, a prótese de todo o joelho, ela é uma possibilidade. Especificamente do menisco não existe, não. Não existe ainda, né? Daqui a pouco a turma inventa. A tecnologia está avançando. Rogério, lá da Cidade Satélite, olha a Cidade Satélite aí na audiência. Ele diz que tem encurtamento de 2 centímetros na perna direita e quer saber se precisa usar palmilha para o resto da vida. Essa resposta eu já sei. O ideal é que realmente se utilize, né? Não existe uma regra básica em cima disso aí, mas geralmente quem tem um encurtamento menor que 1 centímetro, a gente não faz nenhuma adaptação, né? Até 1,5 centímetros, quando possível, se faz uma adaptação com uma palmilha dentro do calçado que a pessoa usa mais. E a partir de 2 centímetros, muitas vezes a gente faz uma compensação no calçado e eventualmente junto com a palmilha. Eu acho extremamente válido a utilização desses... E a vantagem da palmilha é que você pode tirar de um sapato, botar no outro, isso, né? Não precisa, se for adaptação, só vai servir para aquele sapato. Quando o encurtamento ele é maior, aí não tem muito como simples fazer, né? Na hora que você tem uma perna diferente da outra, né? Por menor que seja, teoricamente 2 centímetros é pouca coisa, mas do ponto de vista funcional digamos assim, da estética corporal, você é como uma peça que está fora do lugar, aí ela vai mexendo em todas as outras, né? Atinge até a coluna, inclusive. É muito comum, por esse desequilíbrio, você terminar usando a coluna como compensador, e aí a pessoa vai ter dor na coluna, com certeza. Pois é, tá vendo? Um abraço aqui, deixa eu ver, Leonardo Emanuel, obrigado pela audiência. Deixa-me ver aqui, pergunta também do Roberval. Quais os riscos de usar analgésicos e anti-inflamatórios sempre que existem dores decorrentes de exercícios físicos?
O risco, eu acho que o risco é basicamente duplo, né? O primeiro é, muitas vezes, a gente usar o anti-inflamatório como uma forma de mascarar o problema. Você acaba escondendo, né? Você esconde o problema, a gente não pode fazer uma relação direta. Existe uma causa e a consequência dessa causa é a dor. Se a pessoa tomar o anti-inflamatório ou o analgésico, ela está simplesmente focando no controle da consequência e não da causa. E esses remédios, eles dão problema, né? Se não resolver o problema da causa, aquele problema vai crescendo, vai multiplicando, né? E sem contar que essas medicações, via de regra, elas são medicações que elas vão trazer algum tipo de transtorno. Geralmente, os mais famosos são relacionados ao sistema gastrointestinal. Então, as gastrites, as esofagites, são muito comuns no uso crônico dessas medicações. É uma bola de neve, um problema que vai levando a outro. O problema vai levando a outro e problemas, às vezes, muito mais graves, né? Os sangramentos que podem existir decorrente dessas medicações, ele é real e ele precisa ser evitado a todo custo. Um abraço também para Guilherme Leão, obrigado pela audiência, Islana Araújo e também o Samuel e Câmara Lisboa Júnior, obrigado pela audiência de vocês aqui no Instagram, Robson Cidadão. Tem mais perguntas de telespectador, né? Tem aqui o João Medeiros, ele perguntou também sobre a questão das palmilhas que o doutor acabou de responder, né? Tem mais participação do telespectador? Minha amiga Vanessa na produção. Pergunta aqui do Ayrton, ele gostaria de saber, ele é de Ponta Negra, e ele gostaria de saber quais são os exames mais recomendados para saber o problema que tem na coluna. Quando a gente fala em exame, é sempre bom a gente lembrar que antes de fazer atividade física, é bom que se faça vários exames, né? Os exames que envolvam toda a parte do sistema cardiovascular, para saber se a máquina, se o coração está bom, e exames mais específicos com problemas ortopédicos. Se a gente for falar especificamente da coluna, para fazer uma análise geral, uma radiografia simples, ela já faz uma excelente avaliação. Se, eventualmente, a queixa direcionar ou essa radiografia tiver alguma alteração, aí a gente vai analisar se faz uma tomografia ou uma ressonância para ter um estudo um pouquinho mais aprimorado de qual é o problema de saúde dessa pessoa. Aliás, teoricamente, até onde eu sei, se estiver errado, o doutor Fábio pode me corrigir, mas quem se inscreve em academias de ginástica, musculação, aeróbico ou mesmo para treino muscular, cardiovascular também, cardiomuscular, mas pessoas nessa circunstância, antes de entrarem para a academia, elas devem fazer certos exames, apresentar o professor que vai acompanhar ou o personal para daí em diante iniciar a atividade física, mas nem sempre isso acontece. Não acontece porque efetivamente não é lei, né? Se tentou em alguns momentos fazer com que se fosse dentro da legislação alguma coisa nesse sentido, mas isso não acontece. Deveria vir, né, do indivíduo que sabe que muitas vezes ele não está acostumado àquele padrão de atividade física. O corpo está acostumado, na grande maioria das vezes, ao sedentarismo e vai se expor a algum tipo de atividade física, né? Deveria vir da própria pessoa esse cuidado. Mas o educador físico também é um porta-voz de estimular. Isso ainda engatinha bastante, né? As pessoas precisam ser cada vez mais estimuladas, os professores de educação física precisam manter isso, porque eles já pedem, né? Mas muitas vezes, infelizmente, a gente ainda tem aquele costume de só se preocupar com isso quando acontece algum problema. Temos mais perguntas do telespectador. A Joana Dark, que está nos acompanhando lá no Panatiz, ela pergunta quando a dor após o exercício muscular, exercício físico, ela é normal e em que momento é uma dor que você deve preocupar-se com ela? A dor relacionada à atividade física, ele é um programa muito bem estabelecido hoje pela medicina do exercício, né? Se aceita a dor dentro de limites onde a pessoa não vai ter grandes queixas, até 72 horas pós-exercício, tá? Só que essa dor, ela tem que ter uma recuperação efetiva o mais rápido possível. Então, se eu fiz fica sentindo aquela dor constantemente, depois de 3 dias... Depois de 3 dias, precisa ter uma preocupação maior. E além dessa regra dos até 3 dias, na grande maioria das vezes é 24 horas, 48 horas. É se essa mesma dor, ela se repete em todas as atividades físicas que a pessoa faz. Então, a pessoa está numa academia de ginástica, sente dor no ombro direito, por exemplo, isso vai seguindo, ela já não é normal.
normal. Uma coisa é uniformemente você sentir em várias partes do corpo onde você trabalhou aqueles músculos, né? Porque, na verdade, quando você faz uma atividade física, sobretudo muscular, você provoca uma inflamação e os músculos crescem, na verdade, porque eles vão se adaptar àquela necessidade de um esforço físico maior. Mas quando essa dor ultrapassa esses 3 dias, então é caso realmente de uma preocupação mais acentuada, né? Exatamente esse o raciocínio que as pessoas vão ganhando a hipertrofia, vão ganhando força muscular. Você machuca esse músculo e na recuperação ele vai te dando a resposta favorável. Mandando um abraço aqui nossos telespectadores, pessoal acompanhando aqui pelo Instagram, @RobsonCidadão, Camargo Costa, Oquésio, valeu amigo, obrigado, Marlos Neto, dizendo aqui ótimas informações, Francisco Ayrton, Cícera Maia e também o Pedro Buni. Dá tempo de mais pergunta, produção? Não dá, só se despedir, Pedro, na próxima a gente faz a pergunta. Muito obrigado, doutor, chega aqui agora, deu um branco. Doutor Fábio Romualdo, obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui no nosso Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo. Presença e audiência também. Presença e audiência. Muito bem, ficamos por aqui com o nosso Boa Tarde Cidadão. Excelente final de semana para você que nos acompanha na Band Natal. Continue ligado com a nossa programação, que nós voltaremos segunda-feira. Abraço também à turma do Instagram, @RobsonCidadão. Até lá. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão.